Com a chegada do verão, cresce a busca pelo corpo considerado ideal. Especialistas alertam que a procura por resultados rápidos leva muitas pessoas a recorrerem a fórmulas ou comprimidos sem acompanhamento médico adequado, colocando em risco a própria saúde. O consumo desenfreado pode provocar sérios efeitos colaterais, como ansiedade, insônia, alterações cardíacas, problemas no fígado e até dependência. Existem vários riscos, na realidade, que podem ser atribuídos ao uso dessas medicações. A gente sabe que tanto o Wegovy como o Mounjaro, né, respectivamente a semaglutida e a tirzepatida, são medicações revolucionárias, porque elas têm a possibilidade de ajudar os pacientes a perderem 15, 18, até 20, 22% do peso corporal. E mais do que isso, esses medicamentos ajudam muitos pacientes a reduzir gordura no fígado, reduzir o risco cardiovascular, risco de perdas de função renal e também melhorar a diabetes como um todo. Então são medicações que vão muito além do peso, mas elas precisam ser administradas sob supervisão de uma equipe multiprofissional, que provavelmente muitas pessoas não estão fazendo isso, né? Estão usando a medicação ao bel prazer, num formato de automedicação. E a gente sabe que isso acaba implicando em algumas preocupações. A primeira delas é em relação às expectativas irreais, muitas vezes, em que a pessoa acha que pode eventualmente emagrecer muitos quilos, né? E muitas vezes usa pequenas doses e acaba não tendo o resultado adequado. Então, é muito importante você ter uma calibração e um escalonamento dessas doses de forma estratégica, de forma adequada, para ajudar os pacientes a obterem um melhor resultado. O segundo ponto é em relação ao risco de efeitos colaterais. Da mesma forma que com o Ozempic, né, nos anos passados, a tirzepatida possui eventuais efeitos colaterais e que a gente precisa ter muito cuidado. Isso geralmente ocorre quando há uma progressão de dose muito rápida. Constipação, náuseas, vômitos, estufamento, muitas pessoas vão para o hospital com desidratação e isso geralmente ocorre por automedicação inadequada, por uso inadequado de doses. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade em reduzir peso rápido e acaba usando doses mais agressivas, digamos assim, o que acaba gerando muitos efeitos colaterais. O uso em pacientes com contraindicações. Muita gente vira as costas para isso, né? Só que isso tem uma importância muito grande. Por quê? Porque pessoas, por exemplo, que tiveram ou têm nódulos de tireoide, precisam investigar esses nódulos. Por quê? Porque a tirzepatida e a semaglutida são contraindicadas em pessoas que tiveram ou têm câncer medular de tireoide. Então, existem alguns distúrbios endócrinos em que a medicação também é contraindicada. Diabetes tipo 1, essas medicações também são contraindicadas. Então, é muito importante ter uma avaliação. Não é só ir lá e fazer a medicação ao bel prazer, sem ter uma avaliação médica por trás. Segundo profissionais da saúde, o emagrecimento deve ser conquistado de forma gradual e saudável, por meio de hábitos equilibrados de alimentação e práticas de atividades físicas. O uso de medicamentos só deve ocorrer em casos específicos, com acompanhamento médico e nutricional. Muita gente acaba fazendo uso da medicação, até perde algum peso, algumas pessoas menos, outras mais, mas quando elas descontinuam, acaba gerando um efeito rebote. O que significa isso? Significa que o tratamento não foi adequado, ou seja, as pessoas até fizeram ali a medicação, gerou uma perda de peso, mas elas precisam fazer a manutenção. Assim como a diabetes, você precisa tomar uma medicação para manter a glicose dentro de patamares normais, a obesidade é a mesma coisa, ela é uma doença crônica. E ela precisa ser encarada desse jeito. Ou seja, você perde peso, né, com a medicação, com dieta, enfim, e você precisa manter o peso perdido. O que as pessoas fazem? Elas perdem peso, se descuidam e ocorre um rebote. Para cada quilo de perda de peso que as pessoas têm,
né? Para cada quilo que você perde num processo de emagrecimento, o teu metabolismo ele fica mais lento em 100 calorias e a fome aumenta em 50 calorias. Então, à medida que você vai perdendo peso, a fome vai aumentando. Então, você percebe o quanto é complexo o processo e o quanto a gente precisa cuidar. O resultado dessa adaptação biológica e fisiológica é o quê? Reganho de peso. Que as pessoas sentem aquela vontade de comer mais. Né? O chamado, comeu até o reboco da parede, né? Precisa ter acompanhamento, não tem mágica. Para a gente fazer um processo de emagrecimento, não é só perder peso, a gente precisa entender se esses pacientes têm síndrome metabólica, se eles têm pré-diabetes, enfim. Por quê? Porque como essas medicações elas melhoram isso também, é muito importante a gente fazer exames antes e fazer exames depois. Usar essas medicações ao bel prazer, em caráter de automedicação, sem nenhum critério, sem nenhuma atenção para complicações, para contraindicações e também para avaliar exames antes e depois, é como se a gente estivesse navegando no escuro, sem leme, né? Sem bússola. Ou seja, fica uma coisa meramente reativa. Não, eu vou usar para perder uns quilos e deu. Se isso acontecer, em geral, os pacientes reganham peso. Isso acaba gerando muita frustração. O alerta é para que a busca pela estética no verão não se sobreponha ao cuidado com a saúde, evitando práticas que podem trazer consequências irreversíveis ao organismo. A recomendação para o uso dos tratamentos medicamentosos para a obesidade geralmente é feita para pacientes com IMC acima de 26 ou 27. Traduzindo isso para um excesso de peso, habitualmente pessoas que têm mais do que 10 a 12 quilos para perder. Tá? Nesses casos, e de pacientes que já estão fazendo dieta e estão tendo dificuldade para perder peso, a medicação poderia ser um auxílio importante. Se a pessoa não está fazendo dieta, não está fazendo atividade física, ela está deixando de lado alguns pilares importantes. E por que isso é lógico, é fundamental? Porque na hora que você parar de tomar medicação, você vai perder peso com ela, mas na hora que você parar de tomar medicação, se você não tiver esses pilares bem definidos, você reganha peso. Para aqueles pacientes que têm menos de 10 quilos para perder, 8 quilos, 6 quilos, não há a menor indicação com o uso desses medicamentos, né? Então, somente um cuidado alimentar e uma atividade física supervisionada, musculação, exercícios resistidos, em geral, os pacientes perdem esse pouco excesso de peso.